Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:03, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos. Interaja com o programa a partir de agora, vai o número do WhatsApp para você, 973350038, 973350038, e ao longo das suas interações nas redes sociais, marque sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, iniciando mais uma semana, muitos assuntos para serem discutidos, debatidos, analisados por aqui, vamos com muito empenho, com muita dedicação. Eu apresento primeiramente aqui entre os nossos convidados, compondo a nossa bancada, o vereador Antônio Donato, vereador paulistano do PT. Seja bem-vindo, vereador, tudo bem? Tudo bem, sim. Mauro, muito obrigado pelo convite. Um abraço para o Milton, para o Raul, para o Suplicy, e um abraço especial para o Fausto Camunha, né? Muito obrigado pela presença, obrigado pelas palavras. Vamos seguindo aqui com a montagem do nosso time. Também conosco o Milton Flávio, médico, assessor da presidência da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Milton Flávio, seja bem-vindo ao Gente que Fala mais uma vez, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Mauro, a você, o Fausto, a Zenilda, e o privilégio de reencontrar o Donato. Há muito tempo que nós não nos conversamos. E o Jafé, com quem eu tive o privilégio já de dividir essa bancada algumas vezes, e para mim sempre é um privilégio estar com vocês. Seguindo aqui com a composição da bancada do programa Gente que Fala desta segunda-feira, vereador Eduardo Suplicy, vereador paulistano do PT. Seja bem-vindo, vereador Suplicy, tudo bem? Como estão as coisas? Início de boa tarde, Mauro Friesman, Raul Jafé, Milton Flávio, querido companheiro Antônio Donato, Zenilda Salvato. É uma satisfação poder colaborar com vocês da Rádio Trianon na análise dos fatos do dia. Muito obrigado, vereador. E também conosco, fechando aqui a nossa bancada, o jornalista, o empresário Raul Jafé. Jafé, mais uma vez, bem-vindo ao Gente que Fala, tudo bem? Bem-vindo, queridos amigos, é uma grande honra, sempre uma grande alegria estar nessa mesa de debate extraordinária, ao lado dessa seleta mesa, né, de grandes nomes, e também cumprimentando o querido Fausto, a Zenilda, toda a produção, e a você, querido Mauro Friesman, sempre uma honra ser dirigido por você. Muito obrigado pela presença, obrigado pelas palavras. 12:06, pessoal, vamos aqui para o nosso primeiro assunto. Não poderia ser outro senão a questão da Covid-19. Com a alta das internações e a confirmação da presença da nova variante do coronavírus em vários estados brasileiros, cidades pequenas e médias de todas as regiões já enfrentam situação próxima do colapso, com 100% dos leitos ocupados, filas de espera por vagas de UTI e equipes correndo para antecipar altas e abrir espaço para doentes gravíssimos. No interior de São Paulo, a cidade de Araraquara e outros pequenos municípios vizinhos iniciaram ontem um lockdown de 60 horas, com o fechamento até de supermercados e a paralisação dos transportes para tentar conter o avanço da Covid-19. Milton Flávio, eu começo com você, o médico aqui do nosso grupo, o médico do nosso time. O que a gente está vendo aí, a ocupação quase que total dos leitos, ou total dos leitos em muitas cidades, era aquele temor que existia lá no começo da pandemia, na época do fique em casa, né? E aí a gente chegou a essa situação de lockdown em cidades pequenas e aquele temor que existia na cidade grande também, né? Tudo isso foi para o interior, para cidades pequenas, que são justamente aquelas que têm mais dificuldade pela redução dos espaços disponíveis para o tratamento, na sua avaliação. Olha, Mauro, primeiro eu não cumprimentei o Suplicy na entrada, eu não tinha ainda identificado que ele já estaria conosco no programa. Um grande abraço a ele, uma figura respeitada, querida por todos nós. Bom, Mauro, em relação a essa crescente hospitalização, ampliação da contaminação, eu não diria que seria uma coisa prevista, né? E também tenho alguma dificuldade como médico em exclusividade às mutações, né? Você encontra 14, 15 casos, 16 casos, 20 casos em Araraquara,
e a cidade como um todo está tomada em lockdown, os leitos ocupados. Eu acho que a gente tem que ter um olhar um pouco mais universal, um pouco mais amplo em relação a esse problema. Eu acho que começa com uma incapacidade, uma inépcia, uma má vontade do governo federal no enfrentamento da pandemia desde o começo, fez bobagem. Infelizmente, não há nenhuma medida que você possa encontrar do governo federal que possa ser minimamente elogiada. A demora, sobretudo na compra das vacinas, que, se tivesse sido feita no tempo adequado, provavelmente já estaria impedindo ou reduzindo muito esse tipo de atuação. A segunda questão foi o negacionismo, o negacionismo do presidente em aceitar a pandemia e entender que isso não era, como se dizia no começo, coisas dos esquerdopatas tentando destruir o governo Bolsonaro ou um eventual vírus criado em laboratório para destruir o mundo capitalista. Enfim, esses absurdos que nós tivemos que ouvir durante meses, inclusive questionando o isolamento social, confrontando o direito à vida e a necessidade de desenvolvimento do país. Eu somaria isso à enorme responsabilidade. Eu sei que é difícil dizer isso, mas a nossa juventude me tem envergonhado, porque ela é incapaz de entender o momento que nós vivemos. Tem sido irresponsável consigo mesmo, tem sido irresponsável com os seus pais, com os seus parentes e com os cidadãos em geral, abusando de maneira exagerada e incompreensível. E aí deu no que deu. Deu no que deu. Nós não temos condição de fazer um enfrentamento diferente, a vacina não chegou para todo mundo, e queria aqui cumprimentar a coragem do prefeito Edinho Araújo, que, nos primeiros momentos, detectado as mudanças que aconteciam em Araraquara, teve a coragem de fazer o lockdown. Eu acho que, há dias atrás, eu publiquei no meu Facebook que as decisões mais difíceis exigem inteligência e coragem. O Edinho teve essas duas coisas. Edinho Silva, né? Você falou Edinho Araújo? Edinho Silva, perdão. Edinho Silva. Vereador Donato, a sua avaliação em relação a esse quadro todo, é claro que, evidentemente, não era previsto, mas era o temor, de que as UTIs ficassem aí, nós não tivéssemos mais UTIs, especialmente nas cidades menores, onde os espaços para tratamento, evidentemente, são menores também, O seu olhar, para onde isso deve caminhar? Bom, depois da fala do Dr. Milton, que eu concordo praticamente em tudo, eu só queria acrescentar que nós terminamos 2020 na certeza que 2021 seria melhor, nessa expectativa, nessa esperança. Infelizmente, a gente vai passar por um período, pelo menos esses 3, 4, 5 meses iniciais, muito duros. Já estamos passando, Já estamos passando mais de 1.000 mortes por dia. E você tem essa segunda onda, que alguns diziam que não teria segunda onda no Brasil, porque o patamar já era muito alto, então não teríamos uma segunda onda. E aí se associou vários fatores. Evidente, eu não tenho o conhecimento científico que o Dr. Milton tem, mas você tem tudo que aconteceu no final de ano, o negacionismo da ciência, porque a ciência recomendava, na ausência da vacina, só tem uma medida, que é o isolamento social, evitar que o vírus circule. E para que o vírus não circule, as pessoas têm que circular menos. É simples assim. Mas a gente teve o contrário, as praias lotadas, muitas viagens, muitos encontros, como se a perspectiva de mudar de ano, a gente teria o fim da pandemia. E a gente está nessa situação muito grave, que vai exigir novamente medidas duras. Mas, infelizmente, a gente não consegue ter um alinhamento com a ciência no país. O que o Dr. Milton disse é verdade. Na medida que o governo federal joga contra e com o peso da autoridade do presidente da República estimula aglomerações, é evidente que qualquer autoridade subnacional, um governador ou um prefeito, ele tem limitada a sua capacidade de ação. Então, infelizmente, a gente está no mundo
diminuindo agora, parece que diminuiu, ele estava lendo que enquanto no mundo estava diminuindo 10% os casos de Covid na semana passada, o Brasil está aumentando. Então, alguma coisa errada nós estamos fazendo, muito errada, né? E acho que o doutor Milton já deu o caminho disso. Vereador Suplicy, o seu olhar, por favor, sobre essa questão, uma informação a mais aqui. É claro, evidentemente, isso não está restrito aos municípios paulistas, né? Aí pelo interior afora, mas também outros estados brasileiros. Tem um levantamento aqui do jornal Estado de São Paulo, médicos, secretários municipais de saúde e pacientes ouvidos em 8 estados pela reportagem, e muitos deles dizem que estão recusando novas internações e temem que o cenário piore nas próximas semanas por causa da disseminação da nova cepa do vírus. Se eu olhar para essa questão, vereador Suplicy. Então, estou de acordo também com o que Milton e Donato falaram, mas ainda no sábado eu telefonei para o Edinho Silva para conversar com ele sobre a dificuldade que está tendo em Araraquara. É preciso salientar pelas medidas logo tomadas no ano passado pelo prefeito Edinho Silva, Araraquara estava sendo considerado um exemplo com respeito à prevenção da Covid-19, e as coisas estavam caminhando relativamente bem quando, de repente, veio essa nova cepa de pessoas que foram infectadas e agora obrigou o prefeito a tomar a atitude ainda mais enérgica do lockdown mencionado pelo Milton. Eu achei que foi uma decisão positiva e esperamos ali que possa Araraquara continuar a dar exemplos de como agir para prevenir e evitar a Covid. E ainda hoje o próprio PT está realizando uma campanha nacional para que todos se empenhem para a vacinação já. Eu quero aqui também aproveitar este momento para recomendar a todos o esforço de estarmos vacinando. Eu próprio, com 79 anos, estarei dentre aqueles que serão vacinados, acho que na primeira quinzena de março, mas é importante que cada cidadão brasileiro hoje se empenhe para essa campanha da vacinação já. Sim. Raul Jafé, o seu olhar sobre esse tema. Mauro, fala, Milton. Só fazer um pequeno aparte antes de você passar para o Jafé, até para ele poder comentar. Vamos lá. Dentro daquilo que eu, o Donato e o Suplicy já colocamos em relação a Araraquara, eu só quero relembrar que, ainda recentemente, talvez 10 dias atrás, ao lado de Araraquara, a prefeita de Bauru fez e tomou uma atitude absolutamente contrária, né? Negando os riscos, convocando a população, se negando a fechar o comércio. Eu só estou tentando mostrar porque Jaú, Araraquara e Bauru são muito próximas e, portanto, os riscos são iguais, só para mostrar a diferença de comportamento de dois administradores. Raul Jafé, aproveitando esse ponto acrescentado aqui pelo Milton, as duas situações, a gente vê Araraquara e vê Bauru. O que eu acho é o seguinte, o assunto é muito amplo. Vocês vejam bem, a gente coloca a situação do Brasil, mas se você for analisar bem, o Canadá, né, o país talvez dos mais avançados do mundo, já está fazendo meia-culpa sobre a forma como está tratando a doença. O Japão começou a vacinação agora. Os Estados Unidos, que foram do presidente Trump, que foi tão criticado pelas atitudes tomadas, já vacinou grande parte da população. Está bem mais à frente em matéria de vacinação. A gente sabe que é muito difícil, e tem sido muito difícil no mundo todo, as decisões rigorosamente corretas. Essa questão do lockdown é uma questão de enorme discussão. Eu acho que todos estão certos e todos estão errados. Primeiro, a economia é fundamental para um país. Então, daí existe essa divergência. Uma cidade fala, não, eu vou parar tudo.
Importante é a saúde e a economia vem depois. Outra cidade fala, não, a economia é fundamental, a saúde depende da responsabilidade de cada um. Porque nós não podemos negar que todos os programas de rádio, televisão, jornais, imprensa em geral, só falam do Covid praticamente. Você vê toda noite, quem assiste lá o Jornal Nacional, virou como o antigo Notícias Populares, que você espreme, sai sangue. Mais assustado está a população do que está, é difícil. No entanto, as pessoas continuam se aglomerando nas praias. Eu ontem falava com amigos que estavam nas praias, diziam que as praias estavam lotadas, entendeu? E quem são essas pessoas? Mais à frente nós vamos falar aqui das escolas, mas as crianças não vão para as escolas, mas vão para as praias. Então, vai muito da responsabilidade de cada um. A única coisa que me deixa realmente uma grande dúvida é sobre, como falou o vereador, existe uma nova cepa. A gente não sabe ainda exatamente se essa cepa é transmitida pelo ar, por exemplo, porque eu conheço pessoas que falaram, poxa, Raul, eu só fui para o supermercado com a minha mulher, nem estava tão cheio, e eles mediram a minha temperatura, não me deixaram entrar sem máscara, e, no entanto, eu contraí o Covid. E te garanto que não fiz nada de errado, não fui aglomerações, não fiz nada. Então, existem muitas dúvidas sobre essa matéria. Muitos países ainda têm hesitação com relação à própria vacina, com medo de possíveis reações muito mais à frente. Então, eu acho que nós não temos que encontrar culpados nessa situação, porque talvez todos estejam errados e talvez todos estejam certos, porque existe ainda um grande desconhecimento de tudo que cerca esse Covid-19 e as suas possíveis variações, que vêm de vários países. Variação inglesa, variação que vem de Manaus, enfim. E eu quero dizer, países super avançados também estão fazendo meia-culpa de vários erros. E nós temos que, antes de mais nada, dizer o seguinte, a responsabilidade vem dentro de cada um de nós. Aqui o vereador tem uma idade avançada, o Milton também não é jovem, o Donato um pouco mais, talvez, eu também estou na faixa dos quase 70. Pô, se nós não tivermos responsabilidade, deixarmos de ir numa reunião familiar, onde vai ter 15, 20 pessoas, num ambiente fechado, se nós não deixarmos de irmos para a praia e vamos lá ficar com os amigos tomando caipirinha na praia, com as nossas idades, quem que vai falar para a gente? Olha, você vai ser preso se você ficar em casa. Tem uma responsabilidade, parte de cada um de nós. Quanto mais idosos nós somos, mais cuidados temos que tomar. Bem. Meio-dia e 21, edição do programa Gente que Fala. Você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, também por imagens nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Com a gente na nossa mesa de som, hoje, pilotando os nossos comandos, o Neildo Neres. Neildo, vamos para aquele intervalo, 30 segundinhos, a gente volta com a sequência do Gente que Fala. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Meio-dia e 22, programa Gente que Fala de volta pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e nas redes sociais. Vereador Donato, vereador Suplicy, primeiramente, né? Enquanto a discussão sobre a volta do auxílio emergencial se arrasta em Brasília desde o final do ano, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou na semana passada, por 50 votos a 0, a prorrogação por mais 3 meses da renda básica emergencial aqui na capital paulista. E o projeto prevê o pagamento de R$ 100 por mês para as pessoas cadastradas no programa Bolsa Família, do governo federal, e também propõe o benefício aos trabalhadores ambulantes inscritos no Tolegal e com o TPU regularizado. O vereador Suplicy tinha
um substitutivo ao PL do Executivo, ao projeto de lei do Executivo em relação a essa matéria? Que Sim, mais? Nós estamos considerando a possibilidade primeiro, de aumentar por mais tempo, em vez de 3 meses, que seja durante a pandemia, que se prorrogar por 6 meses, então que seja por 6 meses ou mais. E também que possa haver um maior número de famílias. Nós sugerimos ao governo que pudéssemos ter uma reunião, como o prefeito precisou ficar internado, mas teve alta no sábado. Eu conversei com o líder do governo, Fábio Riva, há 1 hora atrás, e ele disse que o prefeito hoje estará examinando os dados e marcamos para amanhã, às 13 horas, antes da reunião dos líderes, às 14 horas, um diálogo entre nós e quero transmitir ao Donato que isso seria importante que ele esteja presente, porque o Donato é um dos vereadores que apresentou a situação orçamentária do município, que permite que haja um aumento considerável de famílias que poderão ser beneficiadas em relação à proposta original do governo. Então, nós vamos possivelmente aumentar, o governo está considerando o número de famílias que talvez mais 130 mil famílias possam ser consideradas, e com respeito ao valor, o PSOL apresentou um valor maior, mas nós estamos aguardando este diálogo com o prefeito, os responsáveis pela área de finanças e da saúde, para amanhã chegarmos a uma possível decisão. Vereador Donato, são 420 mil famílias, 1.300.000 pessoas, né? Isso multiplicando por 3, né, mais ou menos, que são as famílias que recebem o Bolsa Família. Isso traz um custo mais ou menos de 420 milhões. Então, 420 milhões de reais. Então, seriam mais 130 mil famílias, conforme o número apresentado pelo vereador Suplicy? Sim. Na verdade, nós apresentamos 2 propostas, né, para abrir uma conversa com o governo. Esse tema é um tema muito sensível. Você percebe, andando pela periferia, o desespero das pessoas, o fim do auxílio emergencial, a falta de emprego continua, e a gente não pode transformar esse tema numa disputa política pela disputa. Nós temos que procurar avançar. Nós apresentamos uma proposta, primeira, de que fosse todo mundo que teve acesso ao auxílio emergencial, que está na conta social da Caixa Econômica, isso são cerca de 3 milhões de pessoas, pudesse receber o auxílio. Alternativamente, a gente considera que é necessário incluir 137 mil famílias que já estão cadastradas, estão nos critérios do Bolsa Família, já são identificadas, mas que não estão recebendo Bolsa Família por problemas do governo federal, orçamentário, ou sei lá qual problema. Mas elas já estão nos critérios. Isso significaria mais cerca de 400 mil pessoas. Então, de 1.200.000 para 1.500.000, 1.600.000 pessoas. Então, são as 2 propostas que nós temos, além da questão do prazo, que a gente acha que 3 meses, pelo menos que tenha um dispositivo que ele seja prorrogável por mais tempo, que a gente não tenha que fazer de novo esse debate, porque a situação financeira da prefeitura, paradoxalmente, não é ruim. É um paradoxo, não dá para explicar aqui. Mas o fato é que, do ano passado para esse ano, tem em caixa 17.200, sendo que do Tesouro, livre de tudo, o resto da pagar, tudo mais, tem mais de 5 bi, fora o orçamento desse ano. É natural que a responsabilidade sobre o auxílio emergencial seja federal, porque o governo federal, primeiro, ele tem condição de emitir moeda ou de fazer dívida, ele tem condição
que nenhum estado ou município tem. O município tem o dinheiro e o caixa dele, ele não pode gastar mais do que ele tem. Mas a gente quer alertar que a prefeitura está numa situação financeira boa, que permite, numa situação emergencial, em vez de gastar 420 milhões, gastar 800 milhões, 1 bilhão, já que quem tem 5 bi em caixa livre, que sobrou do exercício passado, pode gastar um pouco a mais com esse programa. Então, essa é a nossa argumentação e isso que a gente está procurando ampliar o número de pessoas e famílias atendidas. Então, haverá ainda uma conversa com o prefeito Bruno Covas em torno deste assunto. Estamos discutindo, nós retiramos nosso substitutivo na semana passada para estabelecer essa negociação e esperamos que amanhã, nessa reunião com o líder do governo, a gente possa avançar. Muito bem, 12h29, você acompanha o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. Antes da sequência, antes do nosso próximo assunto, uma mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha a gente. Olha, a Covid-19, pessoal, infelizmente ainda circula pela nossa cidade, só que esse ano a gente já consegue ver a luz no fim do túnel e nessa luz dá para ler aquela palavrinha, palavrona, né? A grande palavra, é vacina. É isso aí, gente, a vacina chegou, a Prefeitura de São Paulo está vacinando a população da cidade, está fazendo a sua parte, começando pelos profissionais de saúde e também pelos idosos. E se a Prefeitura está fazendo a parte dela, é claro, a gente não pode esquecer de fazer a nossa parte. Os cuidados que a gente vem tomando já há quase um ano, desde março do ano passado, devem continuar até que todos sejam vacinados. E quais são esses cuidados? Vamos relembrá-los aqui, aqueles de sempre. Quem precisar sair, nunca deve se esquecer da máscara, lavar muito bem as mãos com água e sabão, usar álcool gel sempre que possível. Fora de casa, manter o distanciamento social e evitar as aglomerações. Além disso, quem puder ficar em casa, claro, continue em casa, fazendo o seu trabalho, fazendo a sua atividade. A gente já consegue ver essa luz no fim do túnel, portanto, e com todo mundo se cuidando e a Prefeitura de São Paulo vacinando, a gente vai deixar a pandemia lá para trás. Mensagem aqui da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha essa edição do programa Gente que Fala. Nosso próximo assunto, o Brasil conta hoje com 2 vacinas contra a Covid. A Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, e a AstraZeneca, da Universidade de Oxford. A aprovação para uso emergencial das 2 vacinas disponíveis, todos sabem, foi feita em tempo recorde devido ao avanço da pandemia, mas a disputa mundial pelos imunizantes faz com que as autoridades, médicos e cientistas ressaltem a importância de termos um produto 100% nacional, mesmo que isso demore vários anos. E a Universidade de São Paulo é hoje uma das instituições que assumiram um compromisso de desenvolver uma vacina absolutamente do zero. Newton Flávio, é uma vacina em spray, spray nasal, né, do Instituto do Coração, e tem a participação da FAPESP, e tem dinheiro da FAPESP, né, no trabalho, na elaboração desse projeto, né, nos custos para isso. Olha, Mauro, São Paulo tem dado uma resposta não apenas em relação à Covid, né? Eu tenho muito orgulho de ser paulista, né? Não, nada contra o resto do Brasil. Mas há muito tempo, São Paulo, pelas características do seu povo, o seu povo, na verdade, é a síntese do Brasil, porque, em função do desenvolvimento do nosso estado, para cá migraram, né, brasileiros de todos os estados. Portanto, a força motriz de São Paulo não é apenas dos paulistas aqui nascidos, mas daqueles que vivem aqui. E na área da ciência, nós temos, seguramente, na FAPESP, e eu tenho um orgulho muito grande de estar lá colaborando com o presidente Marcos Zago, o melhor e maior instituto de fundação para o financiamento de tecnologia e de pesquisa científica. Nenhuma pesquisa de ponta no Brasil foi feita nos últimos anos sem que houvesse uma participação efetiva da FAPESP. Às vezes, as pessoas não sabem, né, até por uma divulgação limitada. Ninguém investe mais nas pesquisas na Amazônia do que a própria FAPESP. Se você for lá somar as contribuições, os financiamentos que foram oferecidos, mesmo pelos mecanismos internacionais, a FAPESP continua liderando, né, como a maior investidora nas pesquisas que lá acontecem. E não é nenhuma surpresa
é que ela seja, nesse momento, uma das participantes para o desenvolvimento dessa nova vacina. Seja ela qual for, será sempre muito bem-vinda, é necessária, né? E melhor que seja, de fato, produzida integralmente no Brasil. Isso não vai tirar de nós a responsabilidade, porque isso não acontece de um dia para o outro, né? Isso vai demorar um certo tempo. E eu aqui queria, quando eu digo politizando, não é partidarizando, nem personalizando, eu fiquei muito constrangido e muito triste, e eu não sabia, quando, na semana passada, o presidente do Butantan revelou que, no ano passado, ofereceu ao Ministério da Saúde 160 milhões de doses da Coronavac, que começariam a ser entregues no ano passado já, e isso não foi aceito. Então, é por isso que eu reforço aquilo que disse no começo, que a responsabilidade não é apenas da juventude, que é muito grande, não é apenas das novas cepas, mas nós não podemos nos omitir, né? Eu brinco sempre que a mentira começa quando a gente começa a fechar os olhos para a verdade. E a verdade está muito clara, nós demoramos muito para tomar as posições. Agora, Milton, para contar um pouco mais sobre esse spray nasal, essa vacina, é do Instituto do Coração, o trabalho lá é liderado pelo Dr. Calil, Jorge Calil. Como é que deve funcionar e em que fase que está esse estudo, 100% nacional? Eu não sei te dizer, né? Não sei, embora tenha contato permanente com o HC, com o Dr. Tarcísio, que é o diretor da Faculdade de Medicina da USP, com os médicos do Instituto do Coração, eu não tenho, não seria irresponsabilidade minha antecipar resultados, mas eu tenho absoluta convicção de que essas coisas demoram, né? Não serão aprovadas de um dia para o outro, e até porque você tem a necessidade, né, daqueles vários testes que são feitos, né, e isso seguramente não nos dará a oportunidade de chegar a essa vacina antes do final do ano, na minha opinião, pelo menos. Faltando 25 minutos para uma, segue essa edição do programa Gente que Fala. Vamos colocar aqui mais um tema para análise dos nossos entrevistados, dos nossos convidados de hoje. A reabertura das escolas em São Paulo abriu um novo flanco na desigualdade entre o ensino público e o particular. Enquanto unidades privadas chegam a registrar, em esquema de rodízio, a volta presencial de 70% a 100% dos alunos, na rede pública o retorno iniciou bem mais minguado, com cerca de 17% dos alunos nas escolas estaduais e 30% nas municipais, de acordo com dados das duas secretarias de educação, aqui do município de São Paulo e também a do Estado. Vereador Donato, claro, tem dois pontos importantes aí, greve dos professores e falta de condições adequadas nas escolas municipais, ausência de equipes de limpeza, enfim, obras também inacabadas. Como é que isso tudo explica, enfim, esses índices baixos e que abre esse novo flanco na desigualdade? Como é que a gente vai corrigir, vereador? Você tem razão. A pandemia, isso muito já foi dito, jogou mais luz ainda na extrema desigualdade geral do nosso país, né? É o nosso problema estrutural. Isso aparece na educação, aparece na saúde, aparece nas vítimas fatais da Covid, morrem mais na periferia, as pessoas mais pobres, enfim. A desigualdade está aí e, infelizmente, o que a gente está vendo na educação é esse retrato. Você vê que os pais estão muito inseguros, né? Eu tenho andado nos bairros e a gente conversa com as pessoas, eles estão muito inseguros, porque boa parte dos pais conhece as escolas. E falam, mas a escola não tinha nem torneira, dificuldade lá na sanitária, não tem ventilação na sala. Infelizmente, a gente teve uma oportunidade, que teve um tempo, uma janela de período aí da escola fechada e pouco foi feito, né? Eu tenho andado às escolas, muito pouco foi feito, e a reação é essa. Os pais inseguros evitam de mandar os filhos para as escolas. As escolas particulares, naturalmente, têm condições melhores de se preparar, talvez passem mais confiança para os pais, e a gente
vai aprofundando a desigualdade educacional, infelizmente, né? Então, é uma situação que também eu não quero aqui tomar eu sei que ela é complexa, envolve muitos fatores, mas o fato hoje é que as nossas escolas, no geral, estão muito pouco preparadas para receber os alunos. Agora, o senhor falou que perdemos uma janela aí de oportunidade para, enquanto as aulas estavam suspensas, de fato, ao longo do ano passado, para poder tomar alguma medida, mas ainda dá tempo, não é possível que tudo tenha ficado para trás, ainda dá tempo. O senhor destacou agora há pouco que, paradoxalmente, existe dinheiro no município. O problema não é recurso, mas o ano passado a gente ficou com vai voltar em setembro, vai voltar em outubro, em vez de pegar as piores escolas e começar uma reforma, não, ficava na expectativa de alguma coisa paliativa, e o fato é que pouco se fez de reforma de escolas na capital, muito pouco, né, nas escolas municipais que eu conheço melhor. E a gente tem essa situação que os pais, conhecendo a realidade das escolas, ficam inseguros de mandar os filhos. Além do que os professores, naturalmente, como a gente está num ritmo lento de vacinação, pelas questões que o doutor Milton já colocou, né? A gente poderia estar num ritmo maior de vacinação. Isso passa até pela questão dos insumos da China, né? Quem provocou crise diplomática com a China foi o governo federal. E a gente está pagando o preço disso, né? Então, as ações têm consequências e reações. A gente poderia estar com mais vacina. A gente tem 2 grandes laboratórios, 2 grandes fábricas de vacina, que é o Butantan e Manguinhos, mas sem insumos, né? Eles com capacidade de produzir mais vacina, mas com a dificuldade dos insumos, e essa dificuldade infelizmente, do caos diplomático, da ideologização sem sentido que tomou conta a diplomacia brasileira. E como não tem vacina, os professores estão inseguros e entraram em greve porque também eles temem serem contaminados. Então, você tem uma situação complexa, mas que tem causas muito claras lá atrás, né? Vereador Suplicy, como é que a Câmara Municipal pretende encaminhar esse assunto para evitar que esse fosso aumente, né, nessa desigualdade entre o ensino público e o particular? Ou não a Câmara exatamente, mas notadamente a sua bancada, que o senhor lidera, a bancada do PT. Seu microfone fechado, vereador. Sou membro da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que, nesse ano todo, iniciou reuniões semanais, às vezes 2 por semana, com os profissionais da educação e tudo. Então, temos acompanhado muito essa preocupação dos professores, que agora entraram em greve, porque eles querem que as aulas sejam retomadas quando houver a devida segurança para tanto as crianças, os estudantes, como também todos que trabalham na educação, nas escolas. E então eles avaliam que é necessário que não se inicie ainda a volta às aulas enquanto não houver a segurança para a sua saúde. Eu compreendo perfeitamente. Nós estamos ali na Comissão de Educação, temos realizado 1 vez por semana uma análise da situação emergencial de educação em todas as escolas municipais, e estamos acompanhando passo a passo. E eu acho legítima a preocupação dos professores de que as aulas devem ser retornadas com a melhor segurança, nas condições de higiene das escolas, como também de maior cuidado com todas as crianças, estudantes e profissionais da educação. 12h42, edição do programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. Neildo Neres, vamos para aquele próximo intervalo, 30 segundinhos, a gente volta. Até já.
Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Faltando 17 minutos para 1, de volta com esta edição do programa Gente que Fala, Rádio Trianon e Rádio Universal, e também nas redes sociais. Vereador Antônio Donato, eu tinha assumido aqui um compromisso com o senhor tem um compromisso e vai ter que se despedir, né? Vamos encerrar a sua participação, então. A sua mensagem final, a sua despedida, ou a sua conclusão, por favor, vereador. Eu queria agradecer a Trianon mais uma vez, ao Fausto, ao Mauro, a Zenilda, pelo convite. A gente está à disposição. Aqui já eu nem lembro quantos anos tem esse programa, mas são muitos 20 anos. 20 anos estimulando o debate de temas importantes do país e da cidade. E a gente fica muito feliz de poder contribuir aqui. E estamos à disposição para, em outros momentos, agradecer aqui a todos os debatedores, doutor Milton, Suplicy, meu companheiro de bancada, doutor Raul Jafé, muito obrigado e estou à disposição para outras oportunidades. Me desculpa, mas de fato eu tinha esse compromisso já agendado e não tenho como desmarcá-lo. Não tem problema. Posso pedir 30 segundos só para você, porque, se me permite, o Mauro. Sim, vereador. E, dentre os temas de hoje, nós possamos expressar nosso apoio à campanha de reflorestar o Brasil, que o Sebastião Salgado, a sua esposa e o Gilberto Gil fizeram um vídeo muito bonito que foi apresentado ontem no Fantástico. Eu coloquei até o apoio ao projeto Reflorestar para que todos nós contribuamos plantando mais árvores no Brasil, e é preciso não apenas cuidar das florestas, mas também reflorestar, uma coisa muito positiva. Vereador Antônio Donato, muito obrigado, então, pela presença nessa edição do programa Gente que Fala, em nome de toda a nossa equipe, obrigado pela gentileza. Tivemos aqui que nos despedir, né? O vereador tem um compromisso e ficou esse compromisso aqui com ele de liberá-lo 15 minutos antes do final do programa. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, tudo de bom. Bom, vamos seguindo aqui, faltando 15 minutos para 1. A Bolsa de Valores de São Paulo ferveu no final da semana passada, com as declarações polêmicas do presidente Jair Bolsonaro, a prisão do deputado federal Daniel Silveira e os preços dos combustíveis subindo. Agora, nessa semana, a Petrobras segue sendo foco, mas a Bolsa deve estar atenta à divulgação do Índice de Confiança da Indústria, feito pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, e a possível injeção de 57 bilhões de reais na economia, feita pelo governo por meio da antecipação do abono salarial e do 13º salário de aposentados e pensionistas. Raul Jafé, o seu olhar sobre essa questão, deixa eu te apresentar aqui a Bolsa no momento com queda de 5,29%, 112.167 pontos, e o dólar comercial em alta de 2,37%. Enfim, são os efeitos de tudo isso que aconteceu no final da semana passada e que deve ainda mexer com o mercado financeiro ao longo dos primeiros dias aqui dessa semana. Seu olhar. Eu só queria voltar rapidamente, antes de comentar isso, o assunto anterior, que como eu estava fora do ar, então eu queria voltar ao seguinte. Eu acho um absurdo as escolas municipais ou estaduais, públicas, não voltarem às aulas, e as escolas particulares já estão em aulas aí já há 2, 3 semanas. Aulas presenciais e aulas virtuais. Eu acho que tudo isso é uma questão de planejamento, você fazer a divisão dos dias, como está sendo feito nas escolas particulares. Os alunos não podem ficar tanto tempo sem aula. É uma coisa inimaginável. Será que os professores da rede pública se sentem mais prejudicados que os professores da rede particular? Essa é a grande questão que fica aí dentro. Eu acho que é um absurdo que esteja feito com a educação,
E aquilo que eu falei, né? A criança não vai para a aula, mas no final de semana vai para a praia. Então, isso tem que ser repensado. Voltando ao assunto, eu acho que é muito comum que aconteça. Eu me lembro que, talvez no começo do governo federal, teve também uma crise na Petrobras, que se aumentou o preço, mandaram aumentar o preço, o presidente mandou voltar o preço para trás, as ações da Petrobras despencaram, e todo mundo foi naquele caos, porque o mercado financeiro ele vê aquele momento. Ele não olha o global, ele vê hoje. Puxa, o presidente falou isso, mandou embora o fulano de tal, e não sei o quê, cai tudo. Mas isso vai recuperar, isso aí é uma questão pontual. Já esse mercado está aumentando, está melhorando, já a Petrobras volta ao seu normal, que não é porque vai sair um presidente da empresa que você vai acabar com tudo que está sendo feito na Petrobras. É um exagero absurdo. Segundo lugar, eu acho que nesse momento de economia crítica que o Brasil e o mundo passam pela pandemia, o presidente tem mais ou menos um acordo com os caminhoneiros, porque se nós vamos encher o tanque do nosso carro e a gente se assusta com o aumento de 10% no diesel, eu tenho carro a diesel, é assustador você chegar e pagar uma barbaridade para encher um tanque. Imagine o caminhoneiro que bota 400, 300, 400 litros de uma vez. Então, você imagine, 10%, e sem caminhão o Brasil para. E se nós tivermos uma outra greve de caminhoneiros aqui, eu não sei para onde vai a economia brasileira. Então, o mal é muito pior. Eu não sei exatamente quais foram os diálogos do ex-presidente da Petrobras com o governo federal, mas muita gente comparando, inclusive, os atos do presidente Bolsonaro com os atos da Dilma Rousseff, que, na época, procurou segurar os aumentos, mas uma coisa a gente tem que dizer. O governo federal, seja quem for o presidente, ele não pode só olhar o mercado. Ele tem que olhar o direito do trabalhador, da pessoa que pega o seu caminhão, vai estrada fora para sustentar a sua família e fazer o Brasil andar. Então, não, mas o mercado internacional, mas tudo bem, mas nós temos o nosso problema aqui, que é o nosso trabalhador, que é a pessoa que move o país. Então, tem que haver um diálogo muito claro sobre isso, mesmo que pareça uma ingerência indevida do governo federal na questão do mercado. Mas, quando a questão se torna especialmente sensível num momento de pandemia, eu acho que isso é extremamente lógico a ser analisado. Então, Flávio, tem o usuário, o consumidor de combustível no Brasil, claro, tem o mercado internacional e tem, evidentemente, a própria Petrobras, a maior empresa brasileira que está se recuperando aí de tudo que aconteceu nos últimos anos do seu endividamento. Olha, Mauro, o que nós sabemos e o que nós acompanhávamos é que o presidente Castelo Branco vinha recuperando a empresa. A empresa que chegou no fundo do poço na gestão da Dilma e que, graças a esse trabalho que vem sendo feito com muita responsabilidade, devolveu credibilidade, inclusive, à empresa, que é do Brasil, é dos brasileiros. O maior acionista da Petrobras é o próprio governo federal. Na verdade, algumas coisas que foram ditas aqui, que o Jafé falou, eu concordo, né? Você não pode deixar de considerar os interesses ou o interesse da população, a necessidade dos caminhoneiros, mas não é trocando o presidente da Petrobras. O presidente Bolsonaro fez uma gravação indo para a Escola de Cadetes de Campinas, onde apontou uma série de desvios que eventualmente acontecem, desde domínio de postos por grupos criminosos, adulteração de gasolina. Bom, mas se esses são os problemas que nós enfrentamos, por que trocar o presidente da Petrobras? O que ele vai fazer agora, né? Ele vai baixar na marra o preço do óleo diesel? Se nós compramos óleo diesel, nós não somos independentes nem em gasolina, nem em óleo diesel. Quer dizer, nós vamos começar a subsidiar o óleo diesel quando a gente for comprar lá fora. Né? O governo ou os governos têm maneira de ajudar essas populações que são mais atingidas, reduzindo os seus impostos. É muito fácil, não é mudando a qualidade ou mudando aquele que dirige a Petrobras.
E, portanto, acho que o presidente foi intempestivo, fez de maneira assodada. Isso poderia ter sido feito de maneira mais tranquila, para que o mercado não reagisse. Hoje, as ações da Petrobras estão caindo 20%. Vai chegar a quase 30% se você somar as perdas que nós tivemos na sexta-feira. Agora, Milton, só faço um adendo. Para o Brasil. Eu só faço um adendo. Será que, eu imagine que eu fosse o presidente da Petrobras e eu cheguei à conclusão que eu tenho que aumentar 10% de uma tacada. Será que eu não tenho que chegar e chamar o Paulo Guedes, o economista, o próprio presidente, e falar, olha, gente, é uma reunião urgente. Como é que eu faço? Essa é a pergunta. Está certo que é independente. Mas essa é uma questão, Jafé, de diálogo. Né? Não se resolve da maneira que foi feito pela mídia, pelo Facebook. Não é assim que se faz. Concordo, né? mas eu pergunto, será que o presidente da Petrobras procurou o governo federal para falar, olha, eu vou ter que fazer esse aumento? O que vocês acham? Ou será que ele falou, vou aumentar e acabou, a política econômica é essa, vou aumentar? Essa é a questão que eu não sei. Você é tão experiente quanto eu, essas coisas não acontecem dessa maneira. Né? A autonomia do presidente falou mais alto. A autonomia do presidente da Petrobras falou mais alto nessa hora? Não, eu acredito que sim. O presidente da Petrobras não decide sozinho, ele tem um conselho. Ele tem um conselho que decide por ele. E o governo federal tem uma representação muito grande. O presidente do conselho é um militar, é um almirante. Para com isso, não foi uma decisão do Castelo Branco, é uma decisão de um conselho onde o governo nomeia a maior parte dos membros. Sim, vereador Suplicy, a sua... Responsabilizar o presidente, eu diria que é uma irresponsabilidade, né? Porque não é ele que decide isso. Se eu olhar, vereador Suplicy, sobre esse tema, bem breve, para a gente aproveitar o tempinho final aqui para as perguntas do nosso público. Fiquei bastante preocupado na hora que eu li, pouco antes de iniciar o nosso diálogo aqui, que o presidente da Petrobras, na verdade, acabou sendo afastado porque havia se recusado a injetar 100 milhões de publicidade em cada uma de duas emissoras de televisão, como a Record e o SBT. Eu não sei, isso está dito por um importante jornalista numa coluna, acho que do Merval. Acho que eu fiquei um pouco assustado com essa informação. Vereador Suplicy, deixa eu aproveitar aqui, já temos as perguntas da nossa audiência com bastante brevidade. A pergunta aqui da Daniela Neves, com a gente no YouTube. Seria possível transformar programas como Renda Mínima ou Bolsa Família num programa que inclua uma saída dele para o mercado de trabalho? Daniela Neves, pelo YouTube, aqui a nossa audiência. Bem breve, vereador, por favor, nosso tempo está em cima. Aquilo que eu acredito que já é lei no Brasil, Lei 10.835 de 2004, aprovada por todos os partidos, inclusive pelo atual presidente da República, pelo ministro Onix Lorenzoni, quando eram deputados federais, a instituição da renda básica de cidadania como um direito universal e incondicional para todos. Mas como assim para todos? Até para o Fernando Jafé, para o Mauro Friesman, Milton Flávio e Eduardo Suplicy, sim. Para o presidente, para o Pelé, para a Xuxa, sim. O mais bem-sucedido empresário brasileiro. Só que os que temos mais vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber, eliminando-se assim inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal, elimina-se o estigma de qualquer pessoa precisar dizer só recebo tanto. Do ponto de vista da dignidade, da liberdade real do ser humano, é que nós temos a maior vantagem, conforme a Amartya Sen e dezenas de laureados com o Prêmio Nobel de Economia e da Paz que estão falando a favor da renda básica universal. No seu último livro, publicado em dezembro, aqui no Brasil, Vamos Sonhar Juntos, é o Papa Francisco que está dizendo que está na hora de se instituir a renda básica universal nos países. E, então, isto já é lei e a melhor maneira, inclusive, de se estimular
o emprego e o nível de renda de todas as pessoas será a implantação da renda básica universal, pela qual eu tenho tanto batalhado. Raul Jafé, bem rapidinho, seu primo, Adriano Cambuci, aqui em São Paulo, está te mandando um abraço. Ele pergunta se é possível recuperar a economia sem acelerar o contágio da pandemia. É difícil, porque você tem um desemprego bárbaro, né? Então, como é que você vai empregar a pessoa com o restaurante fechando? Como é que fica a vida dos garçons que vivem disso? Então, são muitos ramos de atividade que estão à míngua. Então, é uma questão muito difícil saber o que você faz. A economia vem depois e a saúde vem primeiro. É um diálogo muito importante. Eu acho que é uma decisão pessoal de cada um. Só queria fazer um rápido adendo também. O vereador Suplicy citou, inclusive, num momento, a questão do reflorestamento. É fundamental. Meu amigo Fernando Jorge, nosso amigo da casa, que é escritor, há muitos anos atrás, sugeriu ao presidente, então, Jânio Quadros, que, por que não, através de organismos internacionais que desejem colaborar, a plantação de 1 milhão, quem sabe 2 milhões de árvores nativas no Norte e Nordeste. Essa ideia nunca foi seguida. Por que não? Milton Flávio, bem rapidinho, a última pergunta aqui da nossa audiência. Deixa eu abrir aqui, onde é que está? Fechou aqui, mas eu vou achar. Milton Flávio, é o seguinte, quem pergunta é o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente, sua posição sobre o deputado, que é de Botucatu, acusado do assédio a uma colega deputada em plena sessão na Assembleia Legislativa. Olha, eu tenho dificuldade em comentar esse assunto porque eu sou um adversário pessoal, né, deste grupo político, mas acho que as imagens falam por si só, né? Não precisa dizer mais nada. É assistir o vídeo, né, e entender se gostariam que isso fosse feito com a sua filha, sua irmã ou sua esposa. Ponto. Muito bem. Vereador Suplicy, para a gente encerrar aqui, eu preciso só encaminhar. Primeiro, o Raul Jafé, um encaminhamento aqui de um abraço do nosso querido Neildo Neres, nosso operador aqui, nosso sonoplasta na nossa mesa hoje. Perfeito. Está te mandando um abraço aqui, acabei de abrir o chat aqui da nossa sala de videoconferência. E para o vereador Suplicy vem um abraço de Lagoa Santa, região metropolitana de Minas, da Rânia Tameirão. Ela mandou até aqui uma foto da capa de um livro seu, vereador, Renda Básica de Cidadania, a resposta dada pelo Vento, que ela recebeu com a sua dedicatória e tudo em 11 de abril de 2007, está te mandando um abraço. Tá bom, vereador? Um beijão para ela, felicidades, então. Obrigado. Pessoal, eu não vou pedir as despedidas de vocês, porque 1:01 o tempo está super estourado, eu também não vou nem fazer a minha leitura da ficha técnica, apenas agradecer vereador Eduardo Suplicy do PT, vereador paulistano, empresário Raul Jafé e o Milton Flávio, nosso querido assessor lá da presidência da FAPESP. Obrigado pela presença de todos e também a nossa audiência, você ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado, até amanhã.